Ela tropeçou na areia e caiu direto nos braços de um desconhecido. Mas aquele homem de terno sozinho na praia não era qualquer um. Era um milionário fugindo da própria vida. E naquele toque, começou o amor mais inesperado da vida dela. Se ajeita aí no sofá, respira fundo e vem comigo. Porque o que começou com um tropeço na areia vai te levar por uma história que fala direto ao coração. E se você ama histórias de amor que nascem onde ninguém espera, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, todo dia, tem emoção de verdade. Laura caminhava descalça na areia, distraída, com os olhos baixos e os cabelos soltos dançando ao vento. Foi quando tropeçou em uma pedra encoberta pela maré e quase caiu. Quase. Porque mãos firmes a seguraram pela cintura no exato segundo em que ela perdia o equilíbrio. Ela ergueu os olhos assustada e viu um homem parado, sério, de terno escuro e sapatos caros, completamente fora de lugar naquele cenário de sol, sal e simplicidade. Mas o que realmente a fez prender o olhar foram os olhos dele. Não era só o toque. Era o olhar de quem estava cansado demais para fingir qualquer coisa. A brisa continuou soprando. O mar seguia com seu ritmo eterno. E eles ficaram ali, parados por alguns segundos que pareceram minutos. Ele soltou sua cintura devagar, como se aquele instante tivesse significado mais do que deveria. E sem dizer nada, ela apenas assentiu com a cabeça, agradecendo. Depois virou-se e seguiu seu caminho como se não tivesse acontecido nada. Mas aconteceu. Paulo ficou olhando, imóvel. O toque breve em sua pele ainda pulsava. Não era desejo, não era impulso. Era algo diferente. Algo que fazia tempo demais que ele não sentia. 2 dias antes, Paulo Vasconcelos quase desmaiou diante de um auditório com mais de 1000 pessoas. Uma convenção internacional. Todos os olhos voltados para ele, esperando um discurso sobre inovação, crescimento, investimentos. Mas as palavras não saíram. Sentiu as mãos tremerem, o ar sumir. Precisou ser retirado pelos seguranças. A cena rodou o mundo em poucos minutos. Para alguns, foi exaustão. Para outros, um colapso. Mas só ele sabia. Era esvaziamento. Um corpo rico com uma alma quebrada. Naquela noite, embarcou sem avisar ninguém. Cancelou reuniões, desligou o celular, mandou os seguranças voltarem para casa. Pegou o carro e dirigiu por horas até chegar a uma praia que conheceu quando era criança, um lugar perdido no litoral norte, onde o sinal de telefone falhava e ninguém o reconhecia. Tinha dinheiro para se esconder onde quisesse, mas quis se esconder onde ainda havia areia, vento e silêncio. Hospedou-se em uma pousada rústica, de frente para o mar, e pela primeira vez em muitos anos, dormiu ouvindo as ondas. Foi naquela mesma manhã que viu Laura pela primeira vez. Ela usava um vestido leve, simples, de algodão, e carregava uma sacola de pano com alguns colares artesanais. Estava sozinha, andando pela beira da praia como quem estava acostumada com aquele caminho. Parou, agachou-se, pegou uma concha. Depois, começou a desenhar algo na areia com o dedo. Paulo observava de longe, intrigado. Quando ela terminou o desenho, olhou para o céu, como quem agradece alguma coisa, ou quem espera que a vida se incline um pouco a seu favor. Foi nessa hora que ela se levantou e tropeçou. Agora, de volta à pousada, ele olhava pela janela como se ainda estivesse preso ao momento em que segurou sua cintura. Era uma mulher comum, sem maquiagem, sem salto, sem pretensão. Mas havia algo nela que nenhuma modelo em seu círculo social jamais teve. Verdade. No dia seguinte, ele voltou ao mesmo ponto da praia. Viu Laura montando uma pequena estrutura de madeira com lona para proteger seus artesanatos do sol. Vendia colares, pulseiras e pequenas telas com pinturas de paisagens. Ele se aproximou sem saber o que dizer. Pegou uma pulseira qualquer e perguntou o preço. Ela respondeu sem emoção. 10. 10 o quê? 10 reais. Não parece. Mas eu cobro barato. Parece muito mais que isso. Não pedi sua opinião. Disse ela firme, mas não grossa. Apenas direta. Paulo pagou com uma nota de 50. Ela procurou o troco, mas ele fez um gesto com a mão. Fica com o troco. Não sou caridade. Eu sei. É pela arte. Laura ficou em silêncio por um instante. Depois estendeu a nota de volta. Dinheiro demais estraga a conversa. Toma. Ele pegou a nota de volta. Quase sorriu. Havia encontrado uma mulher que não se encantava com seu sobrenome.
que nem sequer sabia quem ele era, ou fingia não saber. Nos dias seguintes, Paulo repetiu o ritual. Caminhava pela manhã, comprava uma peça do pequeno mostruário de Laura e às vezes tentava puxar assunto. Ela respondia pouco, sem dar espaço, mas não o tratava mal, apenas com uma distância educada. Ele começou a observar mais do que falava. Viu que ela cuidava de uma garota de uns 13 anos que sempre estava lendo sob um guarda-sol próximo. Era a irmã. Laura lhe disse numa das raras conversas mais longas. A menina, Mariana, tinha um problema de saúde que exigia cuidados. Laura trabalhava para pagar as despesas e o tratamento. E os pais de vocês? Perguntou ele. Foram embora cedo demais. E não explicou mais nada. Paulo pensou em sua própria perda. Helena, sua esposa, havia falecido 2 anos antes. Um aneurisma. Rápido, silencioso, devastador. Ele se culpava, por não ter notado antes, por ter trabalhado demais, por ter ignorado os sinais. Depois da morte dela, nada fazia sentido. Nem os lucros, nem os jantares com investidores, nem os prêmios de liderança. Ver Laura lutando pela irmã o tocava de um jeito que ele não conseguia explicar. Ela tinha menos que ele, muito menos, mas parecia ter mais coragem, mais presença, mais alma. Certa tarde, ele a viu desenhando na areia novamente. Aproximou-se devagar. O que você desenha? Não são desenhos, são despedidas. Como assim? Eu desenho o que gostaria de esquecer, e deixo o mar apagar. Paulo engoliu seco. Aquilo era poesia. E dor. Funciona? Às vezes. Ele se abaixou ao lado dela e observou a figura se formando. 2 rostos. Um homem e uma mulher. Ela não explicou. Ele não perguntou, mas reconheceu seu próprio perfil ali. E o dela. Era sutil, mas era. O vento soprou mais forte. Laura se levantou, balançou o vestido e disse apenas: até amanhã, homem do silêncio. Naquela noite, Paulo deitou-se com um aperto no peito que não sentia desde os primeiros meses após a perda de Helena. Mas não era tristeza. Era algo mais confuso, como se estivesse tropeçando, de novo, em algo que não sabia se queria viver. Como se aquele toque na areia tivesse deixado uma marca que nem o mar poderia apagar. E enquanto ele fechava os olhos, o som das ondas trazia de volta a lembrança da cintura dela entre suas mãos. O toque, o olhar, o arrepio. Ele não sabia quem era aquela mulher, mas tinha certeza de uma coisa: nunca mais seria o mesmo. O sol ainda nem havia tocado o horizonte quando Paulo desceu os degraus da pousada. O céu estava limpo, mas o vento carregava o cheiro de sal e maresia com uma delicadeza estranhamente reconfortante. Ele calçou os chinelos de couro, que comprara num mercadinho local, já que seus sapatos italianos não combinavam com aquela terra, e seguiu o caminho de areia batida que levava até a praia. Sabia exatamente o que procurava, embora jamais admitisse em voz alta. Laura. Ainda era cedo. Havia poucas pessoas caminhando. Pescadores ajeitavam as redes no pequeno ancoradouro de madeira, e algumas senhoras já arrumavam suas mesinhas com bolos e sucos. Mas ela já estava lá. Sentada em uma cadeira de praia desbotada, com as pernas cruzadas, o vestido batendo contra os tornozelos, Laura pintava. Tinha à frente um cavalete improvisado e uma tela branca. Os cabelos estavam presos num coque frouxo. Algumas mechas rebeldes escapavam com o vento. E as mãos dela eram tão firmes quanto sensíveis. Paulo ficou ali, observando à distância, sem coragem de interromper. A cada pincelada, algo se revelava. A água tingida de azul não era só mar. As sombras, os traços, os contornos, tinham dor. Era quase impossível não sentir. Depois de alguns minutos, ela percebeu sua presença. Não parou de pintar. Apenas ergueu os olhos e disse: você de novo. Tem algo errado em gostar de olhar o mar do mesmo lugar? Depende. Tem gente que olha para esquecer. Tem gente que olha para se perder. E tem gente que olha querendo se encontrar. E você? Ele perguntou curioso. Eu pinto para não desabar. Paulo se aproximou, parando ao lado da cadeira. Posso ver? Ela inclinou a tela, permitindo que ele observasse. O quadro era simples e profundo. O céu parecia em movimento, as nuvens carregadas, e o mar levemente revolto. Mas no canto inferior, havia uma figura feminina de costas, sentada sobre uma pedra, como se observasse tudo aquilo em silêncio. É você? Ele perguntou. Às vezes.
E o que está esperando? Laura molhou o pincel na tinta azul escura e respondeu: que o mar acalme, ou que ela tenha coragem de se levantar e ir embora. Ainda não decidi. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era denso, como se cada respiração contasse mais do que palavras. Paulo notou que a irmã dela, Mariana, não estava por perto naquele dia. Perguntou cauteloso: e sua irmã? Está bem? Laura hesitou. Colocou o pincel sobre a pequena mesa ao lado e suspirou. Teve uma crise ontem à noite. Febre alta. Acordei assustada. Levei para o posto médico aqui perto. Precisa de algo? Preciso que ela melhore. Só isso. Ela não falou como quem queria ajuda. Falou como quem sabia que não podia esperar nada de ninguém. E Paulo entendeu. Ele não insistiu. Em vez disso, sentou-se na areia ao lado da cadeira dela e tirou os chinelos. Afundou os pés. Olhou o mar. O mesmo mar que ela pintava com tristeza. Ele via como um abismo. Mas ali, parecia menos ameaçador. Laura retomou a pintura. Depois de um tempo, falou sem olhar para ele. Você parece alguém que já teve tudo, mas perdeu o que importava. Paulo não respondeu, porque ela estava certa. O pincel dela dançava pela tela com leveza. Cada movimento, uma confissão sem voz. Era estranho como uma desconhecida conseguia dizer tanto sem invadir, como ela conseguia invadir, sem dizer quase nada. Naquela tarde, Paulo não voltou para a pousada. Ficou ali por horas, assistindo Laura pintar, atender turistas, vender pulseiras, sorrir de leve. Viu que ela não forçava nada, que havia uma integridade em cada recusa, uma doçura triste em cada olhar. Ele comprou mais um quadro, o da mulher sentada sobre a pedra. Me diga quanto custa, perguntou. Ela o olhou com desconfiança. Vai começar de novo com aquela história de pagar demais? Não, quero pagar o preço justo. Então tá, R$ 50. Aceita cartão? Aqui não tem dessas coisas. Ele riu. Entregou uma nota de 100. Ela revirou os olhos. Vai querer troco? Você já me deu mais do que eu paguei. Laura ficou séria. Cruzou os braços. Ele sentiu o peso daquilo. Se isso é cantada, foi a pior que eu vi. Não era cantada. Era verdade. As pessoas que falam bonito demais, geralmente querem esconder alguma coisa. Ele a olhou nos olhos. Eu tô tentando lembrar como se fala de um jeito que não pareça mentira. Laura pareceu afetada por aquelas palavras. Virou o rosto, mas seus ombros perderam a firmeza. Uma rachadura. Aquela noite chegou mais rápida. O céu escureceu de repente e uma chuva fina começou a cair. Paulo se abrigou em uma barraca vazia. Laura ainda desmontava seu pequeno posto de vendas. Ele correu até ela, estendendo a lona para protegê-la. Ela hesitou por um segundo, mas aceitou. Obrigada. Eu devia ter trazido um guarda-chuva. Aqui, a gente aprende a correr da chuva. Ou a dançar com ela. Ele sorriu. Você sempre fala assim? Assim como? Como quem não tem pressa, mas vive com urgência. Ela não respondeu. Dentro da barraca, os dois ficaram lado a lado, sentados sobre caixas vazias. A água escorria pelos cantos, mas ali dentro havia calor. Os olhares se cruzavam sem saber o que fazer. Paulo não queria assustá-la. E Laura parecia lutar contra algo que não sabia nomear. Você é casado? Ela perguntou de repente. Fui. E ela? Se foi. Há 2 anos. Você ainda ama? Paulo demorou. Olhou para o mar, para o céu, para o rosto dela. Eu amei muito, mas não sei mais onde guardar isso. Laura assentiu. Não parecia surpresa. Apenas compreendia. E você? Ele perguntou. Nunca fui de alguém. Não completamente. Por quê? Ela deu um sorriso curto. Porque quando a vida me deu a chance de ser feliz, cobrou caro demais. A chuva aumentou. O barulho do mar se misturava aos pingos fortes no telhado improvisado. Laura se encolheu um pouco. Paulo tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela, mesmo ela tentando recusar. Tá quente demais. Tá ventando. Você sempre cuida dos outros assim? Só de quem me deixa. Ela não respondeu, nem tirou o casaco. Quando a chuva cessou, Laura agradeceu, devolveu o tecido e disse que precisava ir. Mariana não gosta de ficar sozinha à noite. Paulo assentiu. Acompanhou com o olhar enquanto ela se afastava pela areia molhada, com o vestido colado ao corpo e os pés marcando o chão como uma despedida silenciosa. Ele ficou ali, sozinho, mas não vazio. Pela primeira vez em muito tempo, havia algo diferente dentro dele. Não era alegria, nem amor, ainda. Era um desejo.
de estar perto, de entender, de permanecer. Paulo voltou para a pousada sem fome. Deitou-se na rede da varanda, olhando o céu ainda nublado. Pendurado no teto, um sino de vento girava devagar. Ele fechou os olhos e, em sua mente, viu o desenho dela, o da mulher sozinha sobre a pedra. Viu o olhar que Laura escondia quando falava da irmã. Viu os olhos dela quando perguntou sobre a esposa dele. E no meio de tudo isso, uma certeza o atravessou. Aquela mulher pintava o mar, mas era ela que o estava ensinando a respirar. O terceiro dia amanheceu com o barulho suave das ondas batendo nas pedras e uma brisa mais fria do que o habitual. Paulo acordou antes do sol nascer. Não era algo planejado, nem mesmo confortável. Era como se o corpo acordasse porque o coração estava inquieto. Desde que segurou Laura pela cintura naquele tropeço à beira-mar, dormir profundamente se tornara impossível. Não por insônia, mas porque havia nela uma presença que ficava, mesmo depois que ela ia embora. Ele se vestiu com simplicidade. Bermuda clara, camiseta branca e um par de sandálias de couro já gastas. Desceu pela rua de terra batida que conectava a pousada até a faixa de areia e parou diante do mar ainda adormecido. A luz do amanhecer se espalhava com preguiça, como se não quisesse invadir o silêncio daquela hora. Ele respirou fundo. Estava ali há menos de uma semana, e já se sentia outro homem. Ou talvez, um homem pela primeira vez. A poucos metros, Laura arrumava sua estrutura com a mesma delicadeza de todos os dias. Prendia a lona com ganchos improvisados, ajustava os cavaletes, posicionava suas telas em caixas de feira reaproveitadas. Mariana, a irmã, ainda dormia, ou descansava, como Laura costumava dizer. Nos últimos dias, a menina tinha se mantido mais frágil do que o normal, e Laura fazia o possível para não demonstrar preocupação diante de estranhos. Mas Paulo percebia os olhos dela, e eram os olhos que mais diziam. Ele se aproximou sem pressa. Quando ela o viu, não sorriu, mas tampouco evitou. Acordou cedo hoje, ela comentou, sem interromper o que fazia. A insônia resolveu tirar férias. Laura ajeitou uma pulseira numa bandeja e olhou para ele por cima do ombro. Ou foi a consciência que te acordou? Paulo arqueou uma sobrancelha, curioso. O que te faz pensar que eu tenho alguma? Ninguém se esconde tanto assim se não estiver fugindo de alguma coisa. Ele não respondeu, mas havia algo na voz dela que acertava seus vazios com precisão. Sentou-se na areia, ao lado do cavalete mais próximo, e observou a pintura inacabada do dia anterior. Era como se o mar dela fosse um reflexo de seus próprios sentimentos. Você sempre analisa as pessoas assim? Só as que me interessam. Aquilo o atingiu em cheio. Mas ela logo desviou o olhar, como se arrependesse de ter deixado escapar mais do que devia. E o que você vê em mim? Ele perguntou. Um homem com jeito de turista, mas olhos de exilado. Ele riu baixo. A verdade, dita com leveza, doía menos. Talvez eu esteja mesmo exilado. De mim mesmo, hein? Laura assentiu lentamente. Depois pegou uma pequena caixa e a abriu. Havia vários anéis simples, feitos à mão, com pedras coloridas coladas com esmero. Escolhe um. Pra quê? Não sei. Talvez seja bom você ter algo verdadeiro no dedo, já que o resto parece meio nebuloso. Isso é um convite ou uma provocação? Um empurrão. Paulo escolheu um anel de pedra azul. Era bruto, mas bonito. Colocou no dedo a anelar da mão direita. Laura não comentou nada, mas sorriu de leve. Aquele sorriso raro que surgia sem aviso, mas que deixava tudo diferente. Mais tarde, enquanto ele tomava um suco de caju na barraca do seu Cido, um senhor de pele queimada de sol e mãos calejadas, uma mulher chegou de carro. Era loira, elegante, salto fino mesmo na areia, celular na mão e olhos atentos. Paulo reconheceu o tipo de longe. Aquilo era problema. E, provavelmente, notícia. A mulher passou por ele sem olhar 2 vezes. Se dirigiu à recepção da pousada. Falou algo com a dona e minutos depois estava tirando fotos do entorno. Paulo fingiu desinteresse, mas a tensão em sua nuca denunciava a inquietação. Era jornalista. Ele sabia. Sentiu o mesmo arrepio de quando câmeras o seguiam em eventos corporativos, como se seu corpo já tivesse decorado o perigo. Naquela noite preferiu não sair. Sentou-se na varanda da pousada com um copo de vinho branco e uma pasta de desenhos de Laura sobre os joelhos. Ela havia deixado com ele para que escolhesse um para levar de presente, mas ele não conseguia escolher. Cada traço era uma parte dela,
e qualquer escolha parecia excluir uma outra que também importava. Enquanto o céu escurecia, ouviu passos no corredor. Laura, sozinha, com um olhar sério e uma folha de papel na mão. Posso? Ela perguntou. Sempre. Ela entrou sem cerimônia, puxou uma cadeira e sentou-se de frente para ele. A gente precisa conversar. Paulo sentiu o estômago contrair. Estava preparado para quase tudo, menos para ela descobri-lo antes do tempo. Respirou fundo, firme. O que houve? Ela jogou a folha sobre a mesa. Era uma impressão de uma página de revista online. Na foto, ele, terno cinza, barba aparada, ao lado de ministros e empresários num evento em Brasília. A legenda: Paulo Vasconcelos, o bilionário desaparecido, reaparece em cidade do litoral nordestino, segundo rumores. Achei que você era só um homem em crise, ela disse fria. Mas parece que você é muito mais do que isso. Ele manteve o silêncio por alguns segundos. Sabia que qualquer mentira agora só pioraria. Eu sou esse homem da foto. Mas aqui, com você, eu sou o homem em crise. Foi o que eu disse. E foi o que eu quis ser. E por que mentiu? Porque eu não queria que você me olhasse como todos olham. Porque eu não queria que você baixasse os olhos ou fingisse gentileza. Porque... Ele parou, a voz falhando. Você foi a primeira pessoa em anos que me enxergou sem nenhum filtro. Laura estava visivelmente decepcionada. Mas seus olhos não tinham raiva. Tinham tristeza. Eu tenho medo de gente como você, ela confessou. Não por causa do dinheiro, mas porque vocês têm o poder de fazer pessoas como eu se sentirem pequenas, mesmo quando não querem. E eu fiz isso com você? Ainda não. Mas é assim que começa. Com elogios, com promessas, com silêncio. Paulo se levantou. Foi até ela. Parou a menos de 1 metro. Eu não quero prometer nada. Só quero ficar perto. E quando a sua empresa chamar de volta? Quando seu mundo te engolir de novo? Eu não sei. Mas agora eu estou aqui. E acha que isso basta? Ele não respondeu. Laura se levantou também. Pegou a folha de papel, amassou-a e colocou no bolso. Eu não sei se você fugiu do seu nome, ou se só veio atrás de outro. Eu vim atrás de paz, e achei você. Ela desviou o olhar. Eu não sou sua paz, Paulo. Eu sou só uma mulher tentando salvar a irmã e vender quadros na areia. E isso é mais do que qualquer coisa que encontrei no meu mundo. Laura hesitou. Depois se afastou, sem dizer mais nada. Paulo ficou sozinho na varanda, sentindo o vazio que ela deixava ser muito maior do que o que havia antes dela aparecer. Dentro do quarto, sobre a cama, os desenhos de Laura pareciam mais vivos do que nunca, como se gritassem por ele, mesmo em silêncio. E ali, no escuro da noite, Paulo entendeu que havia cruzado uma linha invisível. A partir daquele momento, não bastava mais fugir. Agora, ele precisava ter coragem para ficar. O dia seguinte chegou com o sol escondido atrás de nuvens grossas, como se até o céu estivesse incerto sobre o que deveria sentir. Paulo desceu da varanda da pousada mais cedo do que de costume, mas não para caminhar pela areia. Dessa vez, os passos o levaram para longe do mar. Pegou o carro alugado e dirigiu até o hospital da vila. Um prédio antigo, de muros descascados e janelas emperradas, com cheiro de desinfetante forte e silêncio cansado nos corredores. Estava decidido. Não podia mais observar de longe. Laura podia ter o orgulho de 1000 tempestades, mas Mariana não tinha culpa da resistência da irmã. E ele já havia perdido alguém que amava por confiar demais no tempo. Não cometeria o mesmo erro outra vez. Falou com a diretora clínica, um senhor magro e de voz baixa chamado Dr. Luiz. Ouviu com atenção cada explicação sobre o quadro da menina. Uma doença degenerativa rara, com crises imprevisíveis, que exigia medicamentos de alto custo e uma cirurgia futura em Salvador. A operação já estava no sistema, aguardando a autorização do plano de saúde. Mas havia um impasse. A liberação levaria meses, e Mariana não tinha esse tempo. Quanto custa a cirurgia se for feita particular? Paulo perguntou direto. O médico hesitou. Com os honorários, internação e transporte, chega a 120 mil reais. Paulo assentiu tirando um cartão do bolso. Quero pagar tudo, mas em nome de um benfeitor anônimo. A menina não pode saber, nem a irmã. O senhor tem certeza? Tenho. E se tentarem descobrir, retiro o apoio. O médico entendeu. Era um homem acostumado a ver miséria e orgulho caminharem juntos. Paulo deixou o hospital com uma sensação que não conseguia nomear.
Não era alívio, nem euforia. Era uma urgência interna, como se cada atitude dele em relação àquela família o aproximasse mais de uma verdade que ainda estava em silêncio. Quando voltou para a pousada, Laura não estava na praia. Era a primeira vez desde que ele chegara que ela não armava sua estrutura cedo. Algo estava errado. Andou até a casa simples onde ela morava com a irmã. Uma construção de um cômodo estendido nos fundos de um quintal com plantas em latas de tinta. Bateu palmas no portão. Laura atendeu com um semblante abatido. O que você está fazendo aqui? Vim saber se Mariana está melhor. Ela apertou os lábios, como se lutar contra a fragilidade a fizesse mais forte. Ela dormiu mal. Teve febre a noite toda. Hoje vou ficar com ela. Posso ajudar com alguma coisa? Pode. Indo embora. Ele não respondeu. Laura saiu do portão, andou até ele, o olhar firme como sempre. Eu sei que você quer ajudar, Paulo. Mas tem coisas que não podem ser consertadas com dinheiro. Eu sei, mas podem ser salvas com cuidado. Não estamos nos afogando. E se estivessem? Você deixaria alguém jogar uma corda? Eu aprendi a nadar sozinha. A voz dela estava firme, mas os olhos estavam cansados. Paulo pensou em dizer o que tinha feito, que a cirurgia estava garantida, que Mariana teria tratamento digno, que ela não precisava mais carregar o mundo nas costas. Mas não disse, porque sabia que, se dissesse, ela recusaria. Laura não aceitava ajuda de quem não confiava. Ele apenas assentiu. Se precisar de mim, estarei por aqui. Ela não respondeu. No final daquela tarde voltou para a praia. O vento levantava a areia em redemoinhos leves, e o céu começava a se pintar com tons dourados e violetas. Paulo sentou-se onde sempre ficava, sozinho. Laura não apareceu, nem no dia seguinte, nem no outro. E então, sem aviso, ele começou a ir mesmo sem saber se ela estaria lá. Era como se aquele pedaço de areia tivesse aprendido o formato do corpo dela. Como se o silêncio do lugar ainda carregasse o eco da voz dela. Como se a falta fosse tão real quanto a presença. Na quinta manhã desde o último encontro, ela reapareceu. Vestia o mesmo vestido branco de algodão que usava no dia em que se conheceram. Os cabelos soltos, o rosto cansado. Mariana a acompanhava, mais pálida, mas de pé. Laura montou o cavalete com gestos lentos. Não olhou para ele, mas também não o evitou. Paulo se aproximou devagar. Bom te ver aqui. Achei que já tivesse ido embora. Achei que você não ia voltar. Mariana quis ver o mar. A menina estava sentada sobre uma canga colorida, olhando o horizonte com os olhos semicerrados de quem estava mais frágil do que deixava transparecer. Paulo se ajoelhou ao lado dela. Como você tá, Mariana? Melhor. Sonhei com o mar me abraçando. O mar tem braços? Tem. Quando a gente fecha os olhos. Ele sorriu. A menina era doce. Como a irmã, só que menos armada. Você gosta de pintar também? Eu desenho com palavras. Gosto de escrever. A Laura me ensinou. Laura fingiu que não escutava, mas os lábios dela se curvaram sutilmente. Paulo se afastou um pouco, mas não foi embora. Sentou-se na areia, observando Laura preparar uma nova tela. Era uma cena da praia, mas havia algo diferente nos traços. Ela pintava com mais leveza, como se estivesse permitindo que alguma coisa nela se abrisse devagar. Por que voltou? Ela perguntou sem olhar para ele. Por que você me faz querer ficar? Laura apertou o pincel com mais força. Eu ainda não confio em você. Eu sei. E se eu confiar e você sumir? E se você não confiar e perder a chance? Ela parou de pintar. Os olhos estavam marejados. A voz veio baixa. Eu não tenho espaço para perder mais nada. Nem para ganhar? Ela não respondeu. Naquela noite, Paulo foi até a padaria da vila. Comprou pães, frutas e 2 livros de bolso num sebo improvisado ao lado. Pediu um buquê de flores no único mercadinho que aceitava encomendas. No dia seguinte, deixou tudo pendurado na cerca da casa de Laura, com um bilhete escrito à mão. Não é para te comprar. É só para dizer que se você me deixar, eu cuido de vocês. Ela não respondeu no dia seguinte, nem no outro. Mas a partir de então, passava a falar com ele. Pouco, mas falava. Foi numa dessas manhãs silenciosas que a diretora da escola local os procurou. Queria comprar algumas telas de Laura para decorar as salas novas, e tinha ouvido que Paulo ajudava com projetos sociais. Ele negou ser o doador, mas a notícia correu. Você está mexendo nas coisas por aqui, ela disse certa tarde. Tô tentando fazer alguma diferença. Isso não é culpa? Talvez. Então canalize bem, mas não me inclua nisso.
Paulo apenas olhou para ela com paciência. Estava aprendendo que o tempo com Laura era como o mar que ela pintava, imprevisível, mas sincero. Naquela noite, ele soube por Dr. Luiz que Mariana seria internada em 2 dias. Tudo estava pronto. Médico, transporte, cirurgia marcada. O nome do doador ainda mantido em sigilo. Paulo sentiu o coração apertar. Queria tanto dizer. Queria vê-la saber que a menina estaria salva. Mas sabia que, se dissesse, corria o risco de perdê-la antes de vê-la sorrir. Ficou em silêncio. E foi essa a mentira que ele não contou. A brisa da manhã soprou mais seca naquele sábado. O mar parecia mais parado do que de costume, e até o vai e vem das ondas carregava uma estranha tensão. Paulo já estava desperto antes do sol nascer. Não dormira direito. Caminhava de um lado para o outro na varanda da pousada, olhando o relógio de minuto em minuto, como se aquele tempo que ele tanto tentou desacelerar agora estivesse contra ele. Era o dia da internação de Mariana. A menina acordaria cedo, tomaria um café leve e seria levada, discretamente, pela ambulância que a equipe do hospital organizou. Tudo estava pronto. O cirurgião especialista viria de Salvador. Os custos haviam sido quitados na noite anterior. Ninguém sabia que era Paulo por trás de tudo. E ainda assim, ele sentia o coração latejando como se estivesse fazendo algo errado. Desceu para a praia, mas não encontrou Laura em seu ponto habitual. Era compreensível. Devia estar em casa com a irmã. Pensou em passar por lá, só para desejar boa sorte. Depois desistiu. Qualquer gesto, por mais bem intencionado que fosse, poderia soar como invasão. E ele já aprendera que Laura não tolerava nenhum tipo de aproximação sem permissão. Horas depois, a ambulância cruzou a rua de paralelepípedos e parou diante da casa simples. Paulo observava de longe, apoiado em um coqueiro. Viu Mariana ser colocada com cuidado na maca, e Laura caminhando ao lado, com a cabeça erguida e os olhos fixos em um ponto que ninguém mais via. Ela não chorou, nem tremeu, mas Paulo sabia que por dentro ela estava em pedaços. Quando a ambulância partiu, ele voltou para a pousada. Passou o dia ali, inquieto. A cirurgia estava marcada para o fim da tarde. E embora soubesse que era um dos melhores médicos da área, a lembrança da esposa invadia seus pensamentos. O cheiro do hospital, os corredores frios, as palavras que vieram tarde demais. Tudo voltava com uma força que ele não esperava. Foi só à noite que Laura apareceu. Bateu na porta do quarto dele com firmeza. Paulo, que estava sentado na rede com um livro nas mãos e a cabeça longe dali, levantou de imediato. Ela entrou sem pedir. Estava com o rosto suado, os cabelos presos de qualquer jeito e a respiração acelerada. Nos olhos havia raiva. Mas não só isso. Havia algo mais fundo. Algo entre desconfiança e dor. Ela jogou um envelope sobre a cama. Tá aí, a fatura do hospital. Pagamento feito por um tal de Amigo do Mar. Nome bonito para quem gosta de brincar de Deus. Paulo permaneceu em silêncio. Foi você, não foi? Ele não respondeu. Fala. Ela exigiu. Foi você? Foi. Laura fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando engolir a decepção. Por quê? Porque ela precisava. E você não ia deixar. E você achou que podia decidir por mim? Não por você. Pela vida dela. Ela deu um passo para trás, balançando a cabeça. Você não entende nada. Acha que porque tem dinheiro pode consertar tudo. Mas nem tudo é dinheiro, Paulo. Tem coisas que custam dignidade. E a vida dela, Laura? Quanto vale? Ela respirou fundo, com a voz falhando, mas sem permitir que as lágrimas caíssem. Não é sobre o valor. É sobre a escolha. Eu sou a responsável por ela. Eu é que deveria cuidar. E agora eu não sei mais se ela tá viva porque eu lutei ou porque você me fez parecer fraca. Ninguém aqui acha que você é fraca. Mas eu me sinto. Paulo se aproximou devagar. Eu não fiz isso para te diminuir. Eu fiz porque eu perdi alguém que amava. E nunca mais tive chance de fazer nada por ela. Eu não sou sua chance de redenção. Eu sei. Ela virou-se para a janela, tentando recompor os pensamentos. Depois se virou de novo. Eu devia agradecer. Mas tudo o que eu sinto é raiva. Você tem todo o direito. E sabe o que é pior? Ela disse com os olhos vermelhos. Eu queria que tivesse sido diferente. Que você tivesse confiado em mim. Que tivesse dito. Que tivesse me perguntado. Qualquer coisa. Mas não. Você fez como todos fazem. Decidiu por mim. Me salvou. E me fez sentir salva à força. Aquelas palavras atingiram Paulo com uma precisão cruel.
Ele nunca quis ser como todos. Nunca quis que ela se sentisse invadida. Mas ali estava ele, exatamente no lugar que prometera não ocupar. Eu só queria te proteger. E eu só queria que alguém me deixasse escolher. Houve um silêncio tenso entre os dois. Então Laura pegou o envelope de volta e disse com a voz embargada: Não quero sua ajuda, nem seu dinheiro, nem sua culpa. Saiu do quarto sem olhar para trás. Paulo ficou imóvel por vários minutos. Depois sentou-se na beira da cama com o rosto entre as mãos. Sentia que havia feito a coisa certa, mas da maneira errada. E agora, talvez tivesse perdido mais do que imaginava. Nos dias que seguiram, ele não a viu, nem Mariana. Soube por terceiros que a cirurgia correu bem, que a recuperação era estável e que elas voltariam para casa em breve. Mas nenhuma das duas deu sinal. Ele pensou em ir embora. Empacotou algumas coisas, separou os papéis de volta para a cidade, olhou passagens de avião. Mas cada vez que tentava tomar uma decisão, algo o prendia ali. O cheiro da praia, o som do mar, a lembrança dela pintando com os pés na areia. A verdade era que Laura havia se tornado o lugar onde ele se sentia menos perdido. Na véspera da partida, resolveu dar um último passeio pela vila. Passou pelos mesmos lugares de sempre. A barraca de seu Cido, o mercadinho onde comprava frutas, a ponte de madeira onde ela costumava se sentar com Mariana ao pôr do sol. Tudo estava no mesmo lugar, mas tudo havia mudado. Na volta, encontrou Mariana na frente da casa, sentada numa cadeira de ferro, coberta por um lençol claro e um livro nas mãos. Oi, Mariana. Oi, Paulo. Como você está? Tô bem. O médico disse que fui forte, mas acho que foi porque o mar me abraçou antes de dormir. Ele sorriu. Fico feliz. A Laura tá brava com você. Eu sei. Mas ela também tá triste. Paulo se abaixou, ficando na altura da menina. Posso te fazer um pedido? Pode. Ele tirou um envelope do bolso. Era um desenho. Dá isso para ela. Mas só quando você achar que ela está pronta. Mariana pegou o envelope, olhou para ele com aqueles olhos curiosos e guardou no colo. Você vai embora? Não sei. Acho que não devia. Por quê? Porque quando você olha para minha irmã, ela esquece que o mundo pesa. Paulo sentiu os olhos arderem. A menina sorriu. Depois voltou a ler, como se já tivesse feito o suficiente. Naquela noite ele dormiu com a mala pronta. Mas no dia seguinte, a mala ainda estava ali. E ele também. O céu daquela manhã parecia mais claro do que nos dias anteriores. As nuvens haviam se dissolvido, e a luz do sol tocava a areia com uma delicadeza quase consciente. Mas para Paulo, tudo era neblina por dentro. Caminhava pela praia com passos lentos, a respiração presa, o peito carregando o peso do que não pôde dizer e do que talvez não pudesse mais consertar. A passagem estava comprada, as malas prontas. Faltavam apenas algumas horas para deixar a vila onde havia descoberto mais sobre si mesmo do que em anos de terapia, viagens ou conquistas. Ele parou perto do mar, fechou os olhos e tentou ouvir apenas o som das ondas. Mas o nome dela ainda estava ali. Em cada sopro de vento, em cada cheiro de sal. Foi então que a viu. Laura caminhava sozinha pela faixa molhada da areia. O vestido claro colado ao corpo pela brisa. Os cabelos soltos se agitando com naturalidade. Ela parecia parte do cenário, forte, silenciosa, e naquele instante infinitamente distante dele. Ele a chamou. Laura. Ela continuou andando, sem olhar para trás. Espera. Ela parou, os ombros tensos, mas imóveis. Virou-se devagar, e os olhos que ele tanto conhecia estavam mais brilhantes que o sol. Ele foi até ela. Não havia mais o que pensar. Chegou perto, devagar, como quem não queria assustar o que era precioso demais. Eu não vou embora sem falar com você. Mas devia. Ela respondeu com a voz firme e tremida ao mesmo tempo. Eu sei que te machuquei, que fiz escolhas por você. Mas eu não suportaria ver a sua dor e fazer nada. Foi a única forma que encontrei de estar perto sem invadir. Ela respirou fundo, os olhos úmidos. Eu cresci achando que amor era só mais um nome para controle, que depender era o começo da perda. Mas você confundiu tudo. Me ajudou, me acolheu, e eu te odiei por isso. Porque me vi sentindo coisas que eu jurei que nunca mais sentiria. Ela deu um passo à frente. E agora eu tô aqui, com medo, com raiva. E com uma vontade absurda de gritar. Então grita. Laura ergueu os olhos para o céu e, sem hesitar, gritou. Paulo! As ondas quebraram com mais força. O vento soprou em redemoinho.
E o nome dele ecoou não nos ouvidos, mas no coração dele. O que você quer de mim? Ela perguntou, os olhos cravados nos dele. A chance de te amar. Sem invadir, sem pressa. Só amar. Ela piscou com força, as lágrimas vencendo a resistência. Então fica. E foi ela quem o beijou. Um beijo inteiro. Lento. Intenso. Com a força de todos os silêncios anteriores e a promessa de que o tempo não roubaria mais nada deles. Quando se afastaram, ainda abraçados, ela sussurrou, vem comigo. Levantou os olhos, pegou a mão dele e o guiou até a casa. Mariana havia ido passar a noite com a professora da escola. Um convite que Laura aceitara sem saber o motivo, como se algo estivesse sendo preparado sem que ela percebesse. Entraram no quarto sem acender as luzes. A janela aberta deixava entrar a luz da lua e o som das ondas. Ela se virou para ele, o vestido balançando com suavidade. Eu nunca deixei ninguém entrar aqui assim, nem no quarto, nem em mim. Paulo a encarou com ternura. Eu só vou entrar se você quiser. Ela caminhou até ele, encostou o rosto em seu peito e disse, eu quero. Agora eu quero. As mãos dele tocaram os braços dela com cuidado, como quem abre uma carta antiga. Deslizou os dedos pelas alças do vestido, que escorregou até os pés sem pressa. Ela, descalça, com os olhos fechados e os lábios entreabertos, parecia uma pintura viva. Ele a beijou nos ombros, no pescoço, no canto dos lábios. Ela o despiu com a mesma calma. Nenhum movimento era apressado. Era entrega. Era confiança. Fizeram amor como quem sabe que aquilo não era só desejo. Era cura. Não houve gemidos altos, nem juras ousadas. Houve olhos fixos, respiração entrelaçada. Corpo colado ao corpo sem medo, mãos que tremiam não de dúvida, mas de alívio, e lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de Laura, enquanto ele a abraçava com força depois. Tá tudo bem? Ele sussurrou, acariciando os cabelos dela. Pela primeira vez em muito tempo. Tá. E adormeceu nos braços dele, com a pele aquecida, o coração desacelerado e a alma livre. O sol nasceu devagar naquela manhã, como se não quisesse interromper o que a noite havia reunido. Os primeiros raios de luz atravessavam a cortina leve do quarto, banhando de dourado a cama onde Laura dormia, com o corpo envolto em lençóis e a respiração ainda calma. Paulo a observava em silêncio. Sentado à beira da cama, o cotovelo apoiado no joelho e o olhar perdido na mulher que dormia como se o mundo, por fim, tivesse parado de pesar sobre os ombros dela. A luz beijava seu rosto com carinho. E naquele instante, ele soube. Não importava o que acontecesse dali para frente. Nunca mais esqueceria aquela imagem. Depois de anos vivendo entre cifras, contratos e decisões que moldavam impérios, Paulo sentia-se inteiro apenas ali, descalço, com o peito aberto e o coração entregue. Laura se virou lentamente, os olhos ainda semicerrados pela luz, e sorriu ao vê-lo ali, olhando para ela como quem observa o mar depois da tormenta. Já tá acordado? Ela sussurrou, a voz rouca de sono. Faz tempo. Por quê? Porque eu ainda não acredito que tudo isso é real. Ela o puxou pela mão. Então vem aqui, para ter certeza. Ele se deitou ao lado dela, encaixando o rosto no vão entre seu pescoço e o ombro. O cheiro da pele dela, a textura do cabelo, a respiração tranquila, tudo parecia um lugar novo que ele sempre soube que procurava. Laura, se eu te pedisse para ficar comigo, de verdade, o que você diria? Ela virou-se de frente, os olhos nos dele. Eu já fiquei, Paulo, desde o dia em que você não me deixou fugir de mim mesma. Ele sorriu. E se eu disser que quero mais? Tipo, começar uma vida juntos. Um projeto nosso. Uma casa nossa. Um tempo só nosso. Ela respirou fundo, o olhar marejado. Pegou a mão dele e a colocou sobre o peito. Aqui dentro já é teu. O resto a gente constrói. Eles se abraçaram, longamente. Depois, levantaram juntos. Prepararam o café da manhã lado a lado. Paulo cortava frutas, Laura esquentava o pão, e Mariana apareceu com um vestido florido e uma flor no cabelo, como se também soubesse que aquele dia era diferente. Tá com cheiro de amor na cozinha, disse a menina sorrindo. Laura e Paulo riram. Mariana sentou-se à mesa e começou a desenhar num caderno enquanto os dois trocavam olhares cúmplices. Pela primeira vez, o silêncio entre eles não era de tensão, mas de paz. Mais tarde, Mariana foi para a escola, e Laura seguiu para o ateliê nos fundos da casa.
Havia quadros novos para finalizar. Paulo foi até o Centro Cultural da Vila, onde a exposição de Laura aconteceria no sábado. Já estava tudo pronto. Ele mesmo cuidou de cada detalhe. E com a ajuda da prefeitura, transformou a pequena galeria em um santuário de arte feita com alma. À tarde, ele voltou com flores nas mãos. Não havia data especial, mas agora, todos os dias pareciam ter algum motivo para celebrar. Laura o recebeu com um beijo e juntos prepararam o jantar. Comeram na varanda, com as luzes da vila piscando ao longe e o mar cantando sua canção noturna com tranquilidade. Depois da refeição, sentaram-se na rede de casal que Paulo mandou instalar dias antes e que Laura ainda resistia em usar. Mas naquela noite, ela se aninhou nele com naturalidade, a cabeça no ombro dele e os pés descalços balançando suavemente. "Sabe o que eu mais gosto disso tudo?" Ela perguntou, olhando as estrelas. "O quê?" "Que a gente não precisa correr, que eu não preciso fugir, que você não precisa provar nada. E o que você acha que eu quero provar? Que amar não é carregar, é caminhar junto." Paulo segurou o queixo dela com delicadeza e a beijou. Depois se levantou, entrou no quarto e voltou com uma pequena caixa de madeira. Laura o olhou desconfiada. "O que é isso agora?" "Calma, não é aliança. Ainda." Ela sorriu. Ele abriu a caixa. Dentro estava o colar artesanal que ela havia vendido a ele no primeiro dia em que se encontraram na praia. O cordão de sisal já estava desgastado, mas a pedra azul continuava intacta. Era o símbolo do primeiro toque, do primeiro encontro, da primeira escolha. "Eu guardei esse colar desde aquele dia, porque mesmo sem saber, já era você." Ela levou a mão à boca, emocionada. "Paulo, eu quero que ele volte para você, mas agora, com um novo significado." "Qual?" Ele respirou fundo. "O começo do que a gente nunca mais vai esquecer." Ela estendeu o pescoço, e ele colocou o colar com mãos firmes. Depois encostou a testa na dela. "Você é a mulher que mudou tudo. E você, o homem que me fez acreditar que merecia ser amada." Naquela noite fizeram amor novamente. Mas dessa vez, com a suavidade de quem já não precisava provar nada. Era puro afeto. Era riso. Era abraço que vira lar. A luz do abajur banhava os corpos entrelaçados, e o som da respiração compassada preenchia o espaço como uma canção de ninar. No dia seguinte, o sol amanheceu decidido a brilhar. Era o dia da exposição. Moradores da vila se arrumaram com carinho. Alguns chegaram de bicicleta, outros a pé. As crianças corriam entre as barracas com as mãozinhas sujas de tinta. A praça do Centro Cultural parecia maior, mais viva. Era como se o povo da vila estivesse orgulhoso por ver um dos seus vencer, e dessa vez, com o coração. Laura chegou acompanhada de Paulo e Mariana. Vestia um longo azul que lembrava o mar ao entardecer. Os cabelos soltos, o colar antigo no pescoço, o olhar firme e emocionado. Os quadros estavam distribuídos em ordem cronológica. Começavam com os desenhos na areia, transformados em telas, e terminavam com a última obra, feita poucos dias antes. 2 figuras entrelaçadas à beira-mar, uma concha entre elas, e um mar tranquilo ao fundo. Título: Ficamos. A plateia aplaudiu. Laura subiu ao pequeno palco, o microfone tremendo entre os dedos. Quando eu comecei a pintar, era uma forma de suportar. Depois virou uma forma de gritar. E hoje, é minha forma de agradecer. Ela olhou para Paulo. Agradecer a quem ficou, mesmo quando eu tentei empurrar. A quem amou, mesmo quando eu duvidei. Paulo sorriu. Mariana chorava discretamente no canto do palco. Na saída, muitos moradores se aproximaram. Gente simples, gente que ela conhecia desde pequena. Todos com olhos brilhantes. Era como se Laura agora representasse algo que todos ali sonhavam. Um amor possível, uma vida simples, com sentido. Naquela noite, de volta para casa, Paulo preparou uma surpresa. Montou uma tenda no quintal, com luzes penduradas, almofadas e um projetor antigo mostrando fotos da exposição. Laura se emocionou. Sentaram-se lado a lado, com as mãos entrelaçadas. "Tem certeza que quer ficar aqui?" Ela perguntou. "Eu já fiquei. A dúvida era se você me deixaria." Ela riu. "O que a gente faz agora?" "Agora? Agora a gente só vive." Ele a beijou. E naquele beijo, o tempo pareceu parar de novo. O mar seguia ao longe, como trilha permanente da história que nasceu na areia, mas ficou para sempre no coração dos dois. E mesmo que o mundo mudasse, mesmo que a vila crescesse,
ou o tempo os levasse para outros lugares. Paulo sabia de uma coisa com absoluta certeza. Ela era a mulher que ele nunca vai esquecer. Há amores que gritam no primeiro olhar, outros que nascem do silêncio, mas os mais profundos são aqueles que começam com um toque breve, um gesto inesperado, e vão crescendo no espaço entre o medo e a coragem. Paulo não procurava amor, procurava paz. Laura não queria se apaixonar, queria sobreviver. E mesmo assim, o amor encontrou os dois no meio do caminho, entre dores antigas, culpas não ditas, e um mar que parecia levar tudo embora. Mas ele ficou, e ela deixou que ele entrasse. Essa história é um lembrete de que quando duas almas se encontram de verdade, o corpo não é só desejo, é refúgio. Que intimidade não é pressa, nem conquista, mas entrega. E que amar às vezes é só isso, segurar firme, quando o outro decide ficar. E se essa história também te fez lembrar de um amor que parecia impossível, mas encontrou um jeito de florescer, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma próxima emoção. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde esse amor chegou.